Muito bem-vinda, Keri! Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou a Aline Zanoni, sou arquiteta e mentora de mais de outras 3.000 arquitetas e designers de interiores espalhadas pelo Brasil afora. E no vídeo de hoje eu trouxe uma história daquelas para compartilhar com você sobre um projeto que eu não soube me posicionar e eu acabei me lascando. Além disso, eu vou te contar como que depois de tanto problema eu ainda consegui entregar um resultado que deixou os clientes felizes. E claro, as principais lições que eu tirei na época para você não cometer os mesmos erros que eu cometi aí no teu escritório a partir de agora. Houve uma vez que uma cliente me encontrou, me descobriu pelo Instagram. E aí, naquela época, eu ainda não tinha um escritório remoto posicionado, né? Eu não falava sobre isso. Então, eu ia até os clientes, a gente fazia reuniões em cafés e era assim. Então, essa cliente me encontrou pelo Instagram. Nós marcamos uma reunião em um café que ficava próximo ao trabalho dela. Apresentei a proposta nessa reunião, com preços, tudo, na mesma moldes que eu faço hoje, só que lá no presencial, e ela fechou esse projeto. Eis que começamos a desenvolver o projeto, fizemos todo o apartamento. Essa cliente implicou um pouquinho com algumas coisas e eu percebi ali que ela não era fácil de lidar. Sabe aquele cliente que pede alterações muito num tom ríspido, como se você tivesse obrigação de fazer aquilo por ela? E sim, estava no nosso contrato que a gente fazia alterações, não tem problema fazer alterações, mas aquela coisa a gente sente quando o cliente tem um probleminha, né? Quando o problema ali pode vir a acontecer mais grave na sequência. E aí foi. Fizemos 2, 3 alternativas para o quarto dela, os outros ambientes ela meio que já aprovou e pronto, fomos para a etapa de executivo, desenvolvemos todo o executivo e ela foi para a obra. E aí que vem o problema. Quando a obra ia começar, ela me manda uma mensagem: oi, cadê a RT da obra? E eu, puta merda, não falei pra ela que eu não ia emitir RT de obra. E eu não tinha vendido o serviço de gerenciamento, ou acompanhamento, ou fiscalização de obra. Não tinha vendido esse serviço pra ela. Eu meio que embutia já junto com o projeto, o que é muito errado, né? Eu fazia aquilo meio que naquele mesmo bolo que eu ia fazer algumas visitas na obra, era isso. Só que a cliente entendeu que essas minhas visitas à obra me colocavam como responsável da obra. E ela me pediu essa RT e eu errei muito. Eu não soube dizer não pra ela. Eu não soube dizer, cliente, não tá incluso RT. Você vai precisar contratar alguém para estar acompanhando a tua obra, para ser responsável pela tua obra. Então, eu tive um problemão, porque eu me obriguei a emitir essa RT. E eu emiti com muito medo, porque eu não ia acompanhar aquela obra, né? E eu emiti por pura insegurança. Emiti uma RT por insegurança do que a cliente ia pensar, o que a cliente ia falar de mim, porque no fim eu me culpei por isso. Eu me coloquei no lugar de, putz, eu que não expliquei direito pra ela, eu que não informei direito pra ela, eu que não deixei claro que isso não estava incluso. E aí eu tinha medo da cliente pensar, mas meu Deus, já paguei uma fortuna, que não era nem perto de uma fortuna, nesse projeto, e ainda vou ter que pagar alguém a parte que vai me cobrar mais do que o valor do projeto para poder ser responsável por essa obra. E no fim, a verdade é essa, eu tinha medo de como que a cliente ia reagir, se ela ia ficar insatisfeita, sair falando mal da gente. E uma coisa que sempre me pegou muito, assim, no início do escritório, era que eu tinha muito medo que o cliente saísse insatisfeito. Mas muito medo. Era assim, me travava, sabe? Era aquele nível de eu não conseguia me mover. Eu não conseguia dizer um não pro cliente. E isso me atrapalhou muito no processo desses primeiros projetos, porque quem absorve esse prejuízo, né? Eu absorvia todo o prejuízo das coisas que eu tinha medo de falar não pro cliente. E aí, por sorte, não tivemos nenhum problema nessa obra, graças a Deus. A gente fez algumas, eu mesma, né? Fiz algumas visitas pontuais, porque nessa época eu não tinha equipe ainda. Fiz algumas visitas lá na obra bem de forma pontual, bem fiscalização mesmo. E foi isso, assinei uma RT que eu não deveria ter assinado. Mas o que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi que eu precisava, primeiro lugar, sempre alinhar as expectativas com o meu cliente. Sempre alinhar com ele lá no início do projeto o que está incluso e o que não está incluso. E deixar muitíssimo claro que a parte da obra não é de nossa responsabilidade. Porque o cliente, ele é leigo, né, gente? E sim, olhando para trás, eu deveria ter feito essa conversa inicial e informado para ele que essa RT não era minha. E segundo passo, mesmo que eu não tenha feito essa reunião inicial, eu deveria ter falado para ele lá na frente, falar, olha, fulana, o nosso RT é de projeto, a RT de obra, você vai precisar contratar de um profissional. Mas o que eu senti era que eu não informei para ela que ela teria essa necessidade, então eu me senti responsável por ter que resolver isso. E uma outra coisa que eu aprendi nesse processo foi que nem todos os problemas da obra, eu diria a maioria,
são de nossa responsabilidade. Porque muita coisa acontece numa obra, né? Muita coisa acontece no percurso. E nem sempre é problema teu, nem sempre é culpa tua como arquiteto, nem sempre é culpa tua de não ter colocado em projeto. Se é erro de projeto e algo aconteceu na obra por erro de projeto, aí sim, é culpa tua mesmo. Aí tem que arcar com prejuízo mesmo. Nós mesmos aqui já passamos por isso e sim, arcamos com prejuízo. E foi isso. Porém, quando não é tua culpa, você não tem que abraçar esse problema pra você e resolver de qualquer culpa, né? Então, uma RRT não é somente ir lá no sistema do CAL, emitir, olha, cliente, pronto, tá feito. É uma responsabilidade enorme, principalmente para quem não está efetivamente ali gerenciando a obra. E aí, todo esse medo que eu passei nesse período me fez refletir em como que eu ia ajustar isso no meu processo para que nos próximos projetos não acontecessem mais a mesma coisa e eu não precisasse passar por isso. Então, eu passei a trazer essa informação lá no início, alinhando com o cliente que, olha, projeto é projeto, obra é obra, a gente não faz gestão de obra, nós fazemos projeto, nossa RRT de projeto. E sempre que houve alguma questão que o cliente questionou isso depois, eu aprendi a dizer não, que a gente precisa dizer não, gente, senão a gente trabalha muito e lucra pouco, não tem como, porque o cliente vai sempre pedir um pouquinho a mais. Muitas vezes não é nem por maldade, muitas vezes é porque ele realmente não sabe que aquilo não está incluso. E às vezes você até falou, mas ele se perdeu no meio do processo, nem prestou atenção no meio do processo e acabou ficando aquela informação. Então ele tenta. Se você aceita, ele vai te pedir cada vez mais e mais e mais e mais. Sabe aquela história de eu dou a mão, a pessoa quer o braço? Vai ser sempre assim. Então você precisa se posicionar. O que seria o certo? Quando a cliente me pediu essa RRT, eu ter virado para ela e falei, olha, fulano, deveria ter falado isso, né? RRT de projeto é uma coisa, nós estamos desenvolvendo projeto aqui. RRT de obra é algo que precisa ser feito por alguém que está gerenciando a obra todos os dias. E aí, para isso, eu posso te indicar um gestor de obra, posso te indicar uma empreita que tem um gestor de obra também para fazer esse serviço. E não eu ficar com aquele medo do que a cliente ia pensar, porque a cliente ia gastar, e eu ficar pensando no bolso da cliente mais do que ela mesma pensa no bolso dela. E é isso que acontece, né? A gente fica querendo economizar para o cliente e a gente se ferra, porque é como se você estivesse tirando do teu bolso para ajudar ela. E claro, existem muitos casos em que a gente precisa resolver o BO, mas sempre para pensar, esse BO é meu? Preciso mesmo eu resolver esse BO? Esse BO está dentro da minha alçada? Porque senão a gente passa a vida inteira de arquiteto resolvendo BO, gente. Em obra, vai ter BO. Por melhor que seja a tua organização, por melhor que seja o teu gerenciamento, tua gestão, tuas planilhas, vai ter algum imprevisto, vai surgir algo que você não sabia que existia, vai ter um problema com o fornecedor X. Problemas acontecem, a gente evita ao máximo que eles aconteçam, mas nós sabemos que eles acontecem. É utopia achar que dá zero problema, obra, né? Não dá zero problema. Existem obras muito mais tranquilas, existem obras um pouco mais trabalhosas. E sim, de novo, a gente sempre evita ao máximo e tenta prever os imprevistos, né? Ao máximo, também baseado nas nossas experiências. Mas nem sempre vai ser tão lindo, bonito e pintado colorido assim como poderia ser, né? Gostaríamos. Inclusive, esse foi um problema, um erro, eu diria, de processo de projeto que eu passei com essa cliente, que me fez criar uma linha de processos dentro do meu escritório, que hoje é exatamente o que eu ensino lá dentro dos 50 passos, né? Por exemplo, o que eu preciso fazer nesses casos? Ou criar uma não conformidade e desenhar o processo ou ajustar o processo para caber dentro de problemas como esse, ou faltou alguma coisa no checklist ou até mesmo no meu contrato para que eu pudesse passar para essa cliente antes do momento de iniciar o projeto. Então existem várias formas e processos que podem te ajudar a evitar problemas. E vários dos meus processos hoje surgiram justamente de problemas que eu passei. E é por isso que eu brinco com os meus alunos, né? Você não precisa passar pelos problemas que eu passei, pelos prejuízos que eu passei, porque tá tudo aqui na tua mão, ó, desenhadinho. É só olhar e fazer do jeito que tá aí. Inclusive, em breve teremos a última turma dos 50 passos desse ano, tá? É a tua última chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você já entrar na lista de espera, você que tem certeza que quer estar lá no nosso grupo de prioridade, que você vai ter acesso a algumas condições especiais para você. E você já teve algum BO como esse daqui aí no teu escritório que te fez aprender muito e mudar dali pra frente? Ou então algum outro BO com o cliente? Me conta a fofoca aqui nos comentários que eu quero saber também. E se você ainda não é inscrito, não conhece o nosso canal, saiba que aqui tem muita coisa para você que quer crescer na arquitetura, ter um escritório eficiente, um escritório lucrativo. Tem muita coisa aqui no canal para você. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like, hein?